Esse é o UNUScast, o podcast da UNO Saúde, muito mais do que um coworking. Nós estamos aqui com a nossa primeira convidada, Clovisa Heck. Ela que é médica, otorrinolaringologista, fellowship em rinologia e cirurgia nasosinusal pelo Hospital SEMA de São Paulo, pós-graduanda em alergologia e imunologia, mestre e doutora em pediatria e saúde da criança pela PUC. Seja bem-vinda, Clo, é uma enorme satisfação. Eu agradeço muito pela tua disponibilidade e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a tua especialidade, a tua trajetória, a tua experiência dentro da tua área profissional. Muito obrigada, Magali, muito obrigada, Rodrigo, por ser essa primeira convidada, então, desse podcast. E fico muito feliz e honrada de estar aqui e tenho certeza que vou contribuir com muita informação, muito conhecimento científico para todo mundo que nos ouve. Nós estamos aqui também com o Rodrigo, que junto comigo, ele é sócio proprietário aqui da UNUS Saúde. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Então, Clo, a gente vai começar. Eu gostaria que tu nos explicasse, assim, como é que foi essa tua escolha pela medicina e especialmente a tua escolha pela otorrino. Como é que se deu essa trajetória? Perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que pensei muito na minha organização e no meu futuro, eu acho que desde pequena. E a medicina foi escolhida muito nova. Na verdade, eu nem lembro o dia que eu não quis ser médica. Então, desde 9, 10 aninhos, eu já queria muito a medicina. Claro, venho de uma família que trabalha muito com saúde. Minha mãe é nutricionista, meu pai é engenheiro agrônomo, não. Mas os meus pais, por terem uma distribuidora de produtos naturais e eu, por sempre ser tratada com muito carinho com a medicina natural, eu acho que me chamou para a área da saúde. Mas, de uma forma muito gritante, eu queria medicina. E desde os 11 anos, na verdade, eu já escolho a minha especialidade. Então, ali por 11 anos eu queria ser dermato, depois no ensino médio eu queria ser cardiologista, e desde os meus 17 anos eu já sabia que eu queria ser cirurgiã. Então, eu sempre decidi pela cirurgia. Por quê? Pela minha afinidade realmente de trabalho manual. Então, eu sempre gostei de fazer coisas com as mãos e desde os meus primeiros estágios dentro da medicina, sempre me encantei por procedimento, por ter um material cirúrgico próximo, por essa habilidade e pelo poder que a gente tem realmente nas nossas mãos de ajudar uma outra pessoa. Então, sempre quis ser cirurgiã. E a medicina foi me levando, entrei na faculdade de medicina desde o início, desde o primeiro semestre, eu sempre fiz inúmeros estágios, já buscando a minha especialidade. Então, eu sempre de uma forma bem precoce, já preocupada o que eu ia me formar e qual especialidade eu ia ser. E a cirurgia, ela traz uma rotina muito dinâmica para o médico. Então, você tem um procedimento cirúrgico, você tem que reavaliar, você pode ir para o hospital, você acaba voltando para o consultório, né, para ter a busca desses pacientes, o acompanhamento também. E a otorrino é uma especialidade que me encantou muito por isso, porque ela é uma especialidade muito diversa e que também não é uma especialidade que trabalha muito em regime de plantão. Então, era algo que eu nunca desejei para minha rotina, de uma forma muito para frente, né, de longos anos para frente, de trabalhar nesse regime. Então, a otorrino me encantou por isso. Mas eu acreditava que eu não gostava muito de otorrino, porque eu acreditava que tinha muito conteúdo de neuro, né, para o ouvido estar muito próximo ali da região cerebral, eu achei que eu não ia me encantar muito. Mas no terceiro ano da medicina eu fiz um estágio em otorrino, sabendo que era uma especialidade mista, tinha parte clínica e cirúrgica também. E aí eu me encantei, porque o exame físico é maravilhoso, é muito lindo, é uma anatomia muito perfeita, muito minuciosa, o poder, assim, dos sentidos, né, que a gente estuda, que é a parte do nariz e do ouvido e da garganta, realmente para mim me encantou, assim. A melhora clínica que a gente pode ter nesses pequenos sintomas, assim, é fascinante. E essas são as palavras que eu realmente percebo que te acompanham, assim, aqui no dia a dia na clínica, né? Porque tu realmente demonstra diariamente esse encantamento e nessa área que é tão difícil, né? A otorrino, assim, transita entre adulto, criança, né? A questão das alergias, a questão das doenças de ouvido. E eu queria te perguntar, Clô, assim, o que é teu carro-chefe? O que mais as pessoas buscam, né? A dor das pessoas, o que elas buscam em ti, uma questão de alívio, assim, o que mais acontece no Eu consultório? acredito muito pelas minhas subespecialidades depois do otorrino, né? Então, o meu próprio posicionamento para isso, mas é a respiração.
Uhum. Então, é falta de respiração, dificuldade para respirar e todos os outros sintomas que acabam vindo de uma má qualidade respiratória. Uhum. Então, não respirar bem pelo nariz, ter o nariz congestionado, ter os processos alérgicos em conjunto que traz esse nariz congestionado, roncos noturnos, né, tanto para criança quanto adulto, e todo o comprometimento tanto na vida adulta quanto na pediátrica, que a gente pode ter de um sono de péssima qualidade e uma respiração oral ou bucal, que também é o incorreto, né? O ideal é sempre respirar pelo Coisas nariz. básicas para o ser humano, né? Respirar bem e dormir bem. É respirar bem e dormir bem, exatamente. E muita gente, às vezes, protelando esse tipo de saúde, né? Que, querendo ou não, é vital. Sim, com certeza. É isso, vem muito de encontro à qualidade de vida, né, Clô? Pelo que tu tá falando, né? A qualidade respiratória vem muito de encontro com isso. E pelo que eu percebi também, a imunoterapia, acredito que entra também nessa mesma levada, né? Na melhora da qualidade de vida, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais como é que é a tua rotina dentro dessa subespecialidade, como tu mesmo comentou. Até porque é uma queixa muito grande aqui na nossa cidade, né? Todo mundo chega certas épocas do ano, começa a ficar com o narizinho vermelho, o olho lacrimejando, né? Espirra, tosse. Então, como é que tu lida com isso? Exatamente, o nosso estado é um estado muito frio, com as estações muito bem predominantes, né? A temperatura é muito diferente uma da outra, e mesmo a gente acreditando que mais no inverno e na primavera a gente tenha mais sintomas, a alergia ela pode ser o ano inteiro. E sim, temos uma maior quantidade pela nossa região, mais azevém aqui a região do sul, de ter mais os alérgicos ao pólen, ou também os alérgenos aos ácaros, que é a poeira doméstica, que é de uma forma mais expandida e mais geral para todo o Brasil. Mas dentro das especializações e as áreas de atuação que eu fui atrás, nós temos há mais de 100 anos a imunoterapia. A imunoterapia não é uma terapia moderna, ela não é algo novo, ela existe estudos há mais de 100 anos, e a imunoterapia é tratamento de vacinas, vamos dizer assim, na verdade o termo correto é imunoterapia, aonde a gente treina o sistema imunológico do paciente. O paciente que é alérgico, ele tem uma predisposição genética que vem de pai ou mãe para ter a rinite alérgica. Então, quando a gente faz o treinamento desse sistema imunológico desse paciente com as vacinas, a gente está diminuindo os sintomas desse paciente que vai entrar em contato com os alérgenos para ele não desenvolver os sintomas. Os principais sintomas: nariz congestionado, espirro, coceira e coriza no nariz. Então, quando a gente tem essa predisposição genética, a gente não tem como falar de uma maneira geral para esse paciente não entrar em contato, porque não tem como viver numa bolha. Então, se a gente não tem essa possibilidade, que seria o padrão ouro, né, uma higiene ambiental 100% correta, mas isso não existe, então a gente tem que lançar mão de outro tipo de tratamento. E uma coisa que eu falo no consultório: não tratar a rinite alérgica com vacinas é a mesma coisa que chegar no meu consultório, por exemplo, você tem dor de cabeça e eu te dar uma dipirona. Aí você vem daqui um mês, você me fala que você tem dor de cabeça e eu te dou dipirona. Aí o ano que vem você fala que tem dor de cabeça e eu te dou uma dipirona. Se eu te explico desse jeito, você tá vendo que eu não tô te dando um bom tratamento. Eu não estou buscando a causa, eu não estou avaliando realmente o teu processo patológico, qual que é a tua doença, como eu posso te melhorar dali para frente. Então, as vacinas, elas são um tratamento justamente na causa. E hoje em dia, o paciente está acostumado a ser tratado com um spray nasal de corticoide, ou um antialérgico, e são os antihistamínicos, ou um anti-inflamatório que também vai agir na alergia. Todos são sintomáticos. Então, eles são pros sintomas da alergia, nenhum vai na causa. E aí, o médico, com esse estilo, né, de vida e essa jornada de uma consulta muito breve, 10, 15, 20 minutos, como que vai ter tempo para explicar uma higiene ambiental que também pode trazer muito resultado? Então, hoje, dentro do meu consultório, eu prezo por uma consulta com tempo, com escuta, justamente para eu ter essa possibilidade de orientar tanto um tratamento, lavagem nasal com soro fisiológico, de uma maneira correta, com a técnica adequada, além de um tratamento mais focado na causa, orientando tanto uma higiene ambiental quanto uma imunoterapia, quando tiver indicação. E como é que tu descobre ao que a pessoa tem essa alergia? Hoje em dia existem testes alérgicos que a gente chama de prick test. É um teste que é feito na pele do antebraço. A gente coloca as gotículas dos extratos alergênicos dos principais ácaros, pólen, epitélio de cão, pelo de gato, barata e fungo, que são os principais aeroalérgenos. E aí, através de uma picadinha, que é o prick test, que é em inglês, eu vou ver uma reação dermatológica, forma tipo uma pápula, como se fosse uma picadinha de mosquito, e isso vai representar o positivo e o negativo. Também existem testes que são feitos no sangue. Também podemos avaliar se dá positivo para os aeroalérgenos também no sangue.
Hoje no consultório eu também tenho uma bateria de alimentos, porque existem muitos alimentos que estão relacionados com a alergia respiratória. Nem sempre uma alergia propriamente dita, mas tem muitos alimentos que também são inflamatórios e podem piorar os processos alérgicos. Que legal. Clô, pelo que eu tô vendo, pela tua explicação, a imunoterapia é indicada para quase todos os casos. Quase todos os casos. Só não é indicado para uma rinite muito leve. E uma rinite muito leve e muito aguda. Por exemplo, o que seria uma rinite leve? Você tem uma crise de 5 a 10 dias, uma vez por ano, e uma crise que não atrapalha no teu sono, não atrapalha nas tuas atividades diárias, no teu trabalho. Então, praticamente, quem busca um consultório médico não tem essa rinite. Porque geralmente vai passar até desapercebido por uma gripe, por um resfriado. Então, basicamente, quem vai ao consultório, tanto do pediatra, um clínico geral ou otorrino, já tem uma rinite persistente moderada grave, que é a classificação da rinite. Então, quando já tem essa indicação, isso está no conselho aí da diretriz de rinite alérgica brasileira, que sim, já está indicado a imunoterapia. Clô, e tu falou em vacina, né? Quando a gente pensa em vacina, a gente pensa em injetáveis. Mas pelo que eu tenho visto, não é injetável esse tratamento com imunoterapia. Ou é? Exatamente. A imunoterapia existe 3 formas de poder usar, né? 3 posologias. A injetável, que é subcutânea, sublingual e nasal também. Hoje, a que eu utilizo no consultório é spray nasal, então é via nasal. Mas tem muitos colegas alergistas que trabalham com a subcutânea e trabalham com a sublingual. Hoje em dia tem muito estudo sobre as 3, como eu falei, uma ciência de há mais de 100 anos. Quem costuma mais trabalhar com a imunoterapia e as vacinas é o profissional alergista, então alergologista, imunologista, ele está mais acostumado. O otorrino, ele tem que se subespecializar nessa área para realizar a imunoterapia. E dentre as terapias, como que funciona a subcutânea, né? É uma injeção a cada 3 semanas, geralmente, e uma durabilidade de 3 a 5 anos. Da mesma forma, a sublingual, ela é usada todos os dias, não pode ser utilizada no jejum. E aí, outro cuidado que a gente tem que ter é que ela tem que ficar na geladeira. Então, quando fica na geladeira, essa posologia é um pouco difícil, porque se o paciente viaja, se ele esquece, tu já perde toda a evolução dessa manipulação, né? De todo esse trabalho que faz no sistema imunológico para crescer e aumentar aquele exército que a gente chama que é contra a alergia. Então, a falha atrapalha muito no processo terapêutico e também tirar da geladeira pode comprometer a funcionalidade da própria vacina. E a subcutânea, quando é de 3 em 3 semanas, além de o paciente precisar vir nesse tempo, ele precisa ficar em observação depois de aplicar no consultório por pelo menos 1 hora e meia, pelo risco de anafilaxia, porque a dose é mais alta. Então, hoje eu optei pela vacina spray nasal, que não fica em geladeira, que é utilizada todos os dias, mas pode ficar na bolsa, assim, é mais difícil esquecer. É utilizada todos os dias pela facilidade de uso. Clô, mais uma vez, tu só mostra vantagens. E a que tu atribui a não utilização dessa terapia em geral, por exemplo, por todos os otorrinos? Por que ela não é tão difundida? Por que pelo menos aos meus ouvidos, parece uma novidade? Exatamente. Precisa buscar esse tipo de informação. Então, realmente precisa se pós-graduar, fazer outros cursos para ter esse entendimento. E quando a gente fala de uma imunoterapia, você também precisa ter esse outro cuidado e esse outro perfil de atendimento. Então, uma consulta muito breve, muito rápida, você não vai conseguir dar esse tempo. E ele é uma terapia que eu não posso te prescrever e te abandonar. Então, teu consultório também tem que estar organizado para um plano de acompanhamento, que é outro diferencial dentro do meu consultório. Então, essa organização demanda de gestão, de processos, de organização do teu consultório, de retorno para o paciente, de maior acessibilidade. E eu julgo que os colegas otorrinos não se atentam a isso, podem literalmente também por não gostarem da área de alergia, enfim, é uma área bem clínica, e o perfil desse acompanhamento de organização dentro do consultório acaba não chamando atenção e eles não vão para frente. Já um alergista, ele tem preferência pela subcutânea ou pela sublingual, desconhecem um pouco a spray nasal justamente porque o otorrino está muito acostumado com o spray. Então, dentre as terapias, o otorrino acaba tendo muito mais gosto pela spray nasal, justamente pela nossa facilidade de já tratar muitas doenças em formato nasal. Clô, e outra pergunta que eu tenho sobre a imunoterapia. Digamos que hoje tu diagnosticou que eu tenho alergia a pelo de gato. Então, vamos começar essa imunoterapia, né, com esses sprays contigo. Quanto tempo eu já começo a ter resultados ou sentir a melhora? Adulto, de uma forma geral, 1 mês. Nossa, super rápido. É rápido.
Exatamente, E bem a rápido. manutenção da terapia se dá por muito tempo? Eu peço 1 ano a 2 anos. Uhum. Sprays nasais todos os dias, utilizado. Depois no 3º, 4º ano, às vezes é suficiente um frasquinho, só uma vez por mês, para dar só uma acionada, um gatilho, assim, no sistema imunológico e já é suficiente. Inicialmente, quando eu te indico a imunoterapia, eu trato primeiro, tento dar uma controlada boa nos sintomas, não entro com ninguém em crise, mal controlada, ou no auge do inverno, se esse paciente está muito ruim, precisa controlar os sintomas, e aí vem com as medicações de farmácia para depois entrar com a imuno. Quando eu entro com a imuno, a gente está entrando literalmente com o que tu tem alergia, mesmo que seja numa dose muito fraca, porque começa muito diluído e ele vai concentrando com o tempo a cada frasquinho. Então eu posso piorar a tua alergia, principalmente os asmáticos, né, ter crise, broncoespasmo, então precisa ter esse cuidado. Primeiro tratar e equilibrar a parte imunológica também, se precisa de suplementação, cuidados ou estratégias dentro do teu estilo de vida que precisam ser alteradas para começar a imuno depois. Ah, que joia. E tu falaste ali no começo que tua vida se divide entre a parte cirúrgica e a parte clínica. Nós começamos pela parte clínica. Eu gostaria agora de entrar um pouquinho nessa questão cirúrgica. Quais são as cirurgias que tu mais faz, ou qual é a tua rotina no hospital hoje? Né? De novo, qual é o teu carro-chefe, né, de atuação? O carro-chefe de cirurgias é remoção de adenoide, comumente conhecida como carne esponjosa, né? Remoção das amígdalas palatinas, que são as glândulas aqui na região da garganta, correção do desvio do septo. Então, as cirurgias mais realizadas com doenças do nariz. A amígdala e adenoide muito mais comum na faixa pediátrica e o desvio do septo mais em adultos. Existe hoje em dia também cirurgias que a gente chama de sinusectomia, que são a abertura dos seios da face quando um paciente adulto geralmente tem sinusite crônica. Mas hoje em dia, com imunoterapia, com tratamento de suplementação, cuidado da imunidade, cada vez mais a gente tem realizado essa cirurgia. Quando eu fiz um fellow de 1 mês na Áustria, no serviço do Stamberger, que é o pai da videoendoscopia, da cirurgia nasosinusal, lá praticamente eles não operavam sinusite crônica, e lá em 2018 eles já falavam que o otorrino tem que saber cuidar clinicamente, porque os nossos tratamentos clínicos estão cada vez melhores e as opções cirúrgicas cada vez vão ficar mais restritas, porque o paciente já vem mais cedo, ele já se cuida, faz uma prevenção de doenças respiratórias e nasais e não evolui para aquele processo crônico que é onde a gente indica a cirurgia. Clô, eu quero que tu fale também a respeito da cirurgia, sobre essa novidade que tu trouxe aqui pra Santa Maria, que eu tava te acompanhando no Instagram, e achei maravilhosa, que é o Coblation. Gostaria que tu comentasse aí, e desde já convida todos pra seguir a Clô lá no Instagram, que ela se comunica muito bem, é um expoente nisso também, e eu vi por ali, e queria que tu passasse para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, para também saber essa novidade que chegou aqui. Exato, é aquilo, quando a gente vê, a gente não consegue desver, né? E eu realizei esse curso de atualização com a tecnologia do Coblation em julho, em São Paulo, pela própria empresa. E é fascinante a diferença do pós-operatório com a utilização do Coblation. Então, o Coblation, ele é algo novo? Não. Ele é algo antigo já tem uns 15 anos no mercado no Brasil, mas ele já tem mais de 20 anos fora. Então, essa empresa é uma empresa alemã que faz a distribuição desse aparelho. É um aparelho que é o Coblator, como uma máquina, assim, e dentro dessa máquina a gente liga essa ponteira. E o grande diferencial é operar com a ponteira de Coblation, e não mais com o bisturi, vamos dizer, a técnica tradicional que a gente fala a frio. Então, como seria a técnica tradicional? É a gente fazer um cortezinho no pilar anterior da amígdala com o bisturi, e aí a gente vai fazer a dissecção com o dissector. Ali, aspirador e dissector. E essa técnica, ela se chama extracapsular. É o que a gente aprendeu e está acostumado a realizar. Quando a gente faz essa técnica de cirurgia, a gente remove toda a cápsula da amígdala e aí a gente chega muito próximo da loja amigdaliana posterior, atrás, onde tem vários músculos. E essa região é muito inervada. Por isso que o pós-operatório de remoção da cirurgia das amígdalas é muito dolorido, tanto para criança quanto para adulto, muito mais para adulto. Já com o Coblation, ele é uma ponteira que a gente utiliza junto com esse aparelho do Coblator, e a remoção do tecido amigdaliano e também do tecido da adenoide é feito através da ponteira, utilizando uma energia de radiofrequência por plasma. Então, não é uma queimadura, não é uma cauterização, é uma temperatura fria, não aquece o tecido. Quando a gente não aquece o tecido, a gente diminui os danos dos tecidos adjacentes, e dessa forma a gente vai remover a amígdala com a utilização dessa
energia. Quando a gente faz assim, a gente consegue preservar a cápsula. Então, é uma técnica, remoção de amígdala intracapsular, e é aí que a gente consegue um pós-operatório, dentre os últimos estudos, excelente, com maior de 90% de diminuição da dor pós-operatória para esse adulto, para essa criança, e menor de 70% a chance de sangramento durante a cirurgia e no pós-operatório. Até os anestesistas, quando eu operei aqui na cirurgia, eles assim conseguem ver por vídeo, eles falam, não tá operando, não tá mexendo, de tão pouco sangue que sai, assim, a gente tava até falando, tem que procurar uma hemácia lá, né? Sim. Sai muito pouco sangue, isso é uma qualidade de vida, uma cirurgia muito menos invasiva pro próprio paciente. Eu já peguei paciente que a gente baixou 1 ponto de hemoglobina depois de uma cirurgia minha, de um exame de sangue dela antes de operar e 1 mês antes de operar. Então, realmente, a gente mexe com toda a imunidade, com todo o sistema de cicatrização, reparação de um paciente que a gente opera, e a gente precisa ter esses cuidados. Então, ela veio para mudar esse pós-operatório, existem muitos benefícios pro paciente, e para nós, a gente precisa ter essa organização da parte burocrática, de solicitação dessa distribuidora para vir o aparelho e a gente ter ele disponível no dia da cirurgia. É importante, né, Clô, tu citar 2 coisas que eu acho importante da gente comentar e ressaltar, que a gente tem que ter embasamento científico para adotar novas técnicas e novos equipamentos, e pelo que eu vi, esse equipamento que tu traz aqui para Santa Maria com um pioneirismo, assim, ele tem já estudos em populações bem grandes, né, 6.000, 9.000 pacientes, então são estudos robustos. São estudos robustos, é uma tecnologia da Alemanha, e sim, já foi muito comparado dentro com a estrutura do Coblation, com a ponteira, a técnica intracapsular e a extra, com a própria utilização da ponteira. Então, hoje o benefício está descrito pela intracapsular, é não pegar a cápsula. Se eu pego a cápsula, eu perco com todo o benefício da ponteira. A chance de sangramento, sim, de qualquer forma, mesmo com a intracapsular e a extra, eu vou diminuir muito o sangramento durante a cirurgia. E os grandes vasos, os vasos que mais sangram, também estão depois da cápsula, por isso que também diminui muito esse sangramento pós-operatório. A principal complicação das cirurgias otorrinolaringológicas é sangramento pós-operatório, não é comum em quantidade, mas é a nossa principal complicação. Então, quando eu consigo trazer uma tecnologia que vai diminuir a principal complicação da cirurgia, é difícil a gente não ter como utilizá-la fora a dor pós-operatória. E outra coisa que me preocupa, assim, muito como professora também na área da saúde, é que as pessoas se apoiam muito em tecnologias, né, em equipamentos. E eu sempre gosto de frisar que equipamentos são meios, né, que quem está operando o equipamento é o profissional. Então, eu queria saber, assim, do Coblation, a curva de aprendizado, ela é muito difícil de ser superada? Qualquer especialista pode operar com Coblation? Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Eu acredito que qualquer técnica nova sempre vai ter uma curva de aprendizado, mas o material, o jeito que a gente posiciona o paciente, todo é igual à técnica tradicional, então essa facilidade a gente já tem. A utilização da ponteira em si é muito fácil, não é difícil, e também vem a experiência do cirurgião com videoendoscopia nasal. Então isso sim é um grande diferencial. Então se esse otorrino já está acostumado a operar por vídeo, por exemplo, existem colegas otorrinos que não operam adenoide por vídeo. Eu, desde que estou em Santa Maria, opero adenoide por vídeo. Existe a possibilidade de operar às cegas. Então, a gente remove com cureta e remove a amígdala também, a olho nu, né? E aí, a gente consegue fazer as 2 cirurgias. Mas existe a cirurgia combinada com o vídeo. Então, tanto a parte nasal de septo e adulto eu faço com videoendoscopia e a adenoide eu também sempre fiz com a videoendoscopia. Então, isso te dá uma facilidade na mão esquerda da utilização do vídeo, que é a gente que maneja o vídeo e aí consegue visualizar de uma forma grande, né? Aumentada de tamanho na TV, a parte nasal e a parte de garganta. E a gente utiliza da videoendoscopia para realizar o coblator, principalmente na adenoide, que fica bem posterior na região do nariz. A utilização do coblator, do Coblation, ele também dá uma visualização perfeita da região do fundo do nariz, que é a dificuldade do otorrino, porque o fundo do nariz é difícil de chegar pela garganta e pelo nariz, principalmente quando a gente fala de uma criança pequena. Então, a primeira cirurgia que eu realizei era numa criança de 2 anos e meio, e é incrível como a gente consegue chegar até o fundo e literalmente não deixar nenhum resto de tecido adenoidiano. Uma cirurgia muito limpa, né? E essa questão da ciência é sempre muito importante, como a Magali salientou. Mas para quem é cirurgião como eu e tu, Clô, quando tu me mostrou as imagens ali, comparando as 2 cirurgias,
né? Impossível não ver, né? Até para um leigo, a diferença de menor sangramento e, por consequência, todas essas vantagens que tu trouxe, né? O cirurgião que olhar ali, essas imagens, vai concordar comigo. Mas eu te pergunto, porque tendo o argumento e tendo as imagens, a gente também só vê vantagem. Existe alguma contraindicação? Não, utilizar o Coblator não tem. Seria uma contraindicação da cirurgia, né? Porque indicar a amígdala e adenoide, mas a utilização não. Porque tu não usa radiação, é uma energia de radiofrequência através do soro. Então, o soro fica correndo junto com a ponteira, um soro fisiológico, e é isso que consegue transmitir essa energia de radiofrequência por plasma. E aí, tu faz a remoção desse tecido da adenoide ou da amígdala por esse motivo. Se você está inseguro, às vezes pela curva de aprendizado, pela técnica, também existe essa facilidade de tu começar com o Coblator e você pode reverter para a técnica tradicional. Então, isso é uma facilidade e uma segurança para quem está iniciando. Mas indicação propriamente dita da ponteira, não. Que maravilha, E então... eu percebo assim, o retorno dos pacientes, né, ao teu trabalho. Eu, como mãe, imagino que não deve ser fácil uma mãe colocar o seu filho nas mãos de um profissional numa mesa de cirurgia, mas eu vejo os feedbacks muito positivos, assim, principalmente para as crianças, né, porque me parece que sai já se alimentando tranquilamente, não reclama mais tanto de dor, né, porque é o grande medo, assim, aquele pós-operatório traumático para todos os pais e para as crianças também. Exatamente. E vocês que são pais entendem, inúmeros pacientes meus já ficaram com dor todos os dias por 7 a 10 dias. Imagina um filho de vocês chorando de sol a sol o dia inteiro sem conseguir se alimentar, e aí fica com a boquinha babando porque tá com dificuldade para engolir, não ingere nada. Criança é seletiva, se eles não gostam, eles já não vão comer qualquer coisa. Acontece perda de peso. Perda de peso, ficam fracos, a criança desnutre, né, muito rápido e fica muito fraquinha sem ingerir água. Então, às vezes, era motivo de levar uma criança para o pronto-socorro, tomar soro, tomar remédio. Então, não tem como não observar a diferença quando a gente pensa nesses casos de muita dor pós-operatória. No adulto, a diferença é absurda. Eu acabei de ver hoje um pós-operatório perguntando para ele a nota que ele dava de 0 a 10, ele dava 2 a 3, e isso foi menos de 5 dias. Então, um adulto, geralmente a gente internava, era fato. Operar a amígdala de um adulto é critério de internação para ficar com codeína, derivado de morfina para dor, dipirona, de horário, com anti-inflamatório, com corticoide, até o dia seguinte. E aí, quando a gente fala de homem, né, mais ainda, já botava uns 3 de internado. Então, imagina, esse paciente de hoje, homem adulto, e ele dando uma nota 3 para dor, eu não deixei anti-inflamatório para ele, deixei só analgésico mesmo, foi dipirona, e ele se manteve com isso. E aí vem o ganho da alimentação, principalmente quando a gente fala de criança, né, a facilidade de poder dar para eles literalmente o que eles vão ter vontade de se alimentar, sem restringir desde o primeiro dia. A minha visão aqui, uma técnica inovadora com 90% menos de dor e 70% menos de sangramento, não vejo motivo para seguir na técnica convencional. Exatamente. Então, como pai, né, se acontecer com meus filhos... E vocês trabalham também, né, com a região da cavidade oral. A gente sabe como essa região é muito vascularizada, é muito inervada também. Então, um pouquinho que tu mexe ali, tu deixa sensibilidade, tu deixa formigamento, tu deixa dor no pós-operatório. E aí o sangramento mais ainda, né? Todo mundo sabe que boca sangra muito. Então, se a gente diminui, a gente sabe que qualquer mexida nossa, né, procedimento cirúrgico vai sangrar. Se a gente tem algo para diminuir, realmente faz muita diferença. Ah, sem dúvida, é uma região contaminada também, né? Então, tu diminui a chance de infecção. Então, só vantagens. E com a ponteira do Coblator, ela também faz coagulação. Então, ela é a ablação, né, em um pontinho que tu aperta ali, que é no pé, e também a coagulação. Então, o pouco de sangramento que surge, a gente já coagula com ela. Perfeito. Cló, assim, eu percebo que tu tá sempre em busca de novos conhecimentos, sempre viajando para os lugares mais longínquos, assim, e trazendo essas novidades e o que há de melhor na medicina para Santa Maria, né? A gente chega em Porto Alegre, já chega cansado, tem mais 4 horas de viagem até aqui. O que te motiva? O que o médico que está te escutando, o teu colega, ou mesmo o estudante de medicina, o residente, onde que se encontra essa
motivação para melhorar todos os dias? Eu queria que tu compartilhasse um pouco desse segredo aí, porque é inspirador realmente. Eu acredito que a grande inspiração é Deus. Porque a gente ter ele como principal, né? Iniciar o dia com ele, terminar o dia com ele. Ele sim, se a gente faz a leitura da palavra, a gente sabe que a gente está aqui para servir e a gente tem que servir sempre de uma maneira melhor, adequada, justa, correta, ética. E se um médico não está em busca disso, não está no caminho certo, sem dúvidas. E a gente vai conseguir a energia através dele, de andar com ele, sempre coloco ele em frente de todas as minhas cirurgias. Também dedico toda a honra e a glória do meu trabalho, do meu sucesso, do meu crescimento, da saúde dos meus pacientes, da segurança que eles têm, tanto comigo nos planos de acompanhamento quanto na cirurgia, do dedo dele, da presença dele. E esse eu acredito que seja o grande estímulo. É um dever nosso, né? A nossa jornada é muito curta aqui e a gente está aqui para evoluir. Se estamos aqui, temos um propósito muito grande. E se a gente está na medicina, é servir ao próximo, não tem como. Servir tanto no consultório, né? Quem me acompanha, quem decide ser meu paciente, como também nas redes sociais, que eu sou muito ativa e a gente já consegue transmitir muito conhecimento por ali. Eu sempre conto essa história do doutorado, que era a disciplina de comunicação científica, e foi com uma jornalista. E ela falou que era egoísmo um profissional da saúde, alguém com mestrado, com doutorado, não passar o conhecimento científico que a gente tem. Então é um dever nosso. E eu acredito que estar no Instagram, vocês aqui também passando conhecimento de você científico nesse podcast que vocês estão iniciando, é um dever nosso. É compartilhar o que a gente tem de melhor, né? Compartilhar. Ter esse tempo, dedicar o tempo da vida de vocês para outras pessoas nos ouvirem, aprenderem conosco também, como também a gente aprende com muitas pessoas que a gente escuta. Sabe que um dos DNAs assim da UNOS aqui da clínica é justamente essa colaboração, esse compartilhar, né? E a gente desde que abrimos, tu estás conosco, assim, a gente percebe a tua evolução clara e super rápida, né? Fruto dessa tua dedicação a tudo que tu faz. E eu queria saber assim, como que a UNOS pôde te ajudar nessa trajetória profissional, ou como que ela influenciou nesse teu crescimento, teu desenvolvimento profissional aqui em Santa Maria, que é assim, é lindo de ver, né? Exatamente, influenciou 100% em tudo. Bom. Porque literalmente eu deleguei, né, passei para vocês inúmeras responsabilidades, né, que para um médico estar num consultório. Então, dentro de um coworking, eu não dedico meu tempo para saber como está funcionando, porque o funcionamento da clínica, desde o cafezinho, desde a abertura, desde a luz funcionando, desde qualquer infiltração que eu nem fico sabendo, vocês já conseguem, né, organizar tudo isso para gente que trabalha aqui, que faz o aluguel das salas. E aí eu consigo ter uma dedicação mais ainda, se vocês já acham boa, mais ainda completa para o meu crescimento profissional e pessoal. Que ótimo. Maravilha. Clô, então, eu gostaria de pedir também para ti, se tu puder falar, olhando para a câmera, uma mensagem que tu deixaria para os pacientes que estão buscando as soluções modernas que tu traz, né? E buscando também conhecimento que tu entrega, tanto para profissionais quanto para pacientes, né? De uma maneira muito clara e objetiva. Eu queria que tu desse a tua mensagem para essas pessoas. Ótimo. Pra cá? Por favor. Queria deixar uma mensagem, então, para vocês, para que estão nos ouvindo, que respirar pelo nariz não é luxo. A gente precisa respirar muito bem pelo nariz, respirar pela boca não é normal, roncar não é normal e ter alergia não é normal. Vocês precisam descobrir como é ter uma vida respirando bem pelo nariz. E procurem uma profissional que busque a causa do problema, dos sintomas que vocês estão sentindo. Um profissional que busque olhar de uma forma mais 360, porque isso realmente traz qualidade de vida. Só apagar incêndio, só melhorar os sintomas de uma forma curta ou breve não traz qualidade de vida. Vai ser um investimento perdido. Então, vale a pena realmente investir em algo que vá transformar a vida de vocês. Meu nome é Clovisa Heck, eu sou médico otorrino, trabalho aqui em Santa Maria. Meu foco é em alergias respiratórias, sou especialista em doenças de nariz e fico à disposição também nas minhas redes sociais para vocês trocarem ideia conosco, agendarem uma consulta e a gente caminhar juntos. Chloe, então, muito obrigada pela tua participação. É sempre um prazer trocar uma ideia contigo. A gente sabe quanto isso é raro também pela correria do dia a dia.
Tu, como sempre, sendo o nosso pontapé inicial de todos os nossos projetos, nos trazendo muita sorte, e eu espero que essa sorte também reverbere de forma mais ampliada ainda para a tua vida, tá? Então, muito obrigada e que venham os próximos projetos, os próximos podcasts e os nossos próximos assuntos. É isso aí, eu também quero fazer aqui meu agradecimento público para ti também, Clô, por tudo isso que a Magali falou. Eu acho que nada é em vão, como tu mesmo comentou, né? Deus está sempre presente e nós termos aberto o nosso negócio aqui contigo Uhum. foi mais um sinal de que a gente tem que caminhar junto, como a gente tem caminhado e se dado muito bem e prosperado. Então, eu te agradeço, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigado mesmo. Eu acredito muito nesse sinal mesmo, né? Nesse início de Deus estar nos caminhos de nós três, né? E trilhar esse momento junto. É uma honra mesmo estar aqui como primeira convidada. Espero compartilhar cada vez mais com a clínica e com todo o material de ensino de vocês. Obrigada. Maravilha. Então, você que nos acompanhou até agora, esse foi o segundo episódio do UNUScast. Se você gostou, compartilhe para mais pessoas tenham acesso a essas informações. E se quiser continuar nos acompanhando, siga a UNUS no Instagram, @unus.cw. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e não perca os próximos episódios. UNUS Saúde, muito mais do que um coworking. Conexão, inovação e conhecimento para você.